Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós estamos iniciando uma série de vídeos de economia e finanças públicas para concursos. Eu sou a professora Vanessa Alves, eu sou economista formada pelo programa de pós-graduação em economia da UFPA e hoje nós vamos ver o assunto noções de microeconomia. Então, para quem quiser ficar acompanhando as aulas, nos acompanhe nesses canais, Concurso 0800 e Jornada da Aprovação. Bom, antes de tudo, é importante falar um pouco sobre a ciência econômica. Então, a ciência econômica, no caso a microeconomia, é a parte da economia que estuda as decisões individuais de consumidores, empresas e mercados específicos. Então, essa disciplina, ela analisa como os recursos escassos são alocados, como os preços são formados, como a oferta e a demanda interagem nos mercados. Então, esses exemplos incluem estudos sobre o comportamento do consumidor, custos de produção, concorrência no mercado. E, por outro lado, nós temos a macroeconomia. Já a macroeconomia é a ciência que estuda a economia, de forma mais ampla, como um todo, ela vai abordar indicadores econômicos como o PIB, a inflação, o desemprego, a política fiscal, política monetária. Então, ela analisa como esses fatores vão afetar o crescimento econômico de um país, vão influenciar a estabilidade, o comércio entre os países. E a macroeconomia estuda, então, por exemplo, gestão de crises econômicas, políticas para estimular o crescimento de um país e por aí vai. Mas, especificamente, hoje nós vamos começar abordando alguns conceitos mais fundamentais da microeconomia, que são a escassez, a escolha e a utilidade. Bom, esses conceitos, eles formam a base do estudo econômico e ajudam a compreender como os indivíduos e a sociedade tomam decisões, com base no uso dos recursos, que são limitados. Então, eu vou explicar de forma detalhada cada um desses conceitos. Bom, como nós falamos em escassez, é, nós já sabemos que esse é um dos princípios fundamentais da economia. A escassez, ela se refere ao fato de que os recursos, como o dinheiro, o tempo, os materiais usados na produção, a mão de obra contratada pelas empresas, são limitados, são recursos limitados. Enquanto as nossas necessidades do dia a dia e desejos que nós temos de consumo, eles tendem a ser ilimitados. As nossas necessidades são ilimitadas. Então, pense em qualquer coisa que você queira ou precise. Você pode precisar de comida, de roupa, de moradia, transporte, lazer. Entretanto, não há recursos infinitos para atender a todas as necessidades humanas. Então, por exemplo, pense que você tem R$ 100 na sua carteira, e você quer gastar esses R$ 100 durante uma semana. Então, esse valor, ele representa um recurso escasso. Então, com esses R$ 100, você precisa decidir como você vai usar ele durante essa semana. Você pode comprar comida, você pode ir a um cinema, assistir um filme, abastecer o carro, ou guardar caso você tenha alguma emergência. Mas como você só possui R$ 100,
você vai ter que fazer escolhas. Então, você vai ter que abrir mão de outras opções quando você usa esse dinheiro, por exemplo, para comprar comida. Então, a economia também envolve a questão da escolha. Diante da escassez, nós temos que fazer escolhas. Então, cada vez que escolhemos algo, estamos renunciando a outras alternativas, não é? Em economia, nós chamamos isso de custo de oportunidade ou custo alternativo. Ou seja, o valor daquilo que você abriu mão para escolher uma outra opção. Como os recursos são limitados, a economia vai buscar entender como essas escolhas são feitas e qual o impacto delas sobre indivíduos e a sociedade como um todo. Então, pense que se você gastar os seus R$ 100 para assistir um filme no cinema ou comprar um lanche, existe um custo de oportunidade envolvido nessa escolha. Você poderia ter escolhido comprar comida para sua casa, mas você optou por gastar esse dinheiro de outra forma. Então, a escolha, portanto, envolve pensar nas consequências das decisões e em como elas afetam, o nosso dia a dia no longo prazo. E o terceiro conceito fundamental é a utilidade. Bom, a utilidade é um conceito que ajuda a entender o valor que nós, seres humanos, atribuímos aos bens e serviços que nós consumimos, nós escolhemos. Então, a utilidade é, fundamentalmente, o grau de satisfação ou benefício que obtemos de algo. Quanto mais valor nós atribuímos a algo, maior será a sua utilidade para nós. E geralmente, quanto mais escasso um recurso é, maior será a sua utilidade e o valor que nós despenderíamos para obter um recurso. Então, isso é muito importante notar que a utilidade não significa apenas felicidade, no sentido literal, mas sim uma melhoria de bem-estar na vida das pessoas, né, de forma geral. Como nós falamos no exemplo, sobre a questão de recursos, por exemplo, a vacina pode ser algo um investimento que não pode não trazer os benefícios imediatos, mas ele é essencial para a qualidade de vida, da sociedade. Existe em economia um exemplo clássico, que é sobre a questão da escassez de água. É mais ou menos assim: suponha que você está com muita sede e encontra uma garrafa de água. Então, para alguém que tem sede, essa água ela vai ter uma utilidade altíssima, pois ela vai saciar a necessidade de forma urgente. Agora, pense que você já bebeu o suficiente da água. Outra garrafa de água pode não ter a mesma utilidade, pois a necessidade já foi atendida. Esse exemplo mostra que a utilidade ela é algo relativo e ela vai depender da situação e das preferências de cada um dos consumidores. Bom, falando sobre a importância desses conceitos, é extremamente relevante atualmente no nosso cotidiano, pois nós vivemos em um mundo onde os recursos são cada vez mais limitados e a demanda por eles, por outro lado, cresce
continuamente. Com a população mundial aumentando, e os recursos naturais vão sendo cada vez mais utilizados e se tornando escassos, a economia e o uso eficiente dos recursos são questões centrais nos debates globais, sobre uma questão muito importante que é o desenvolvimento sustentável, economia verde, combate à desigualdade social. Então, situações do dia a dia, esses conceitos são aplicados em várias decisões. Quando nós fazemos um orçamento familiar, por exemplo, nós estamos lidando com a escassez de recursos financeiros. Então, nós precisamos fazer essas escolhas de forma que nós consigamos maximizar a utilidade. Então, empresas e governo também vão se deparar com essas questões, pois eles têm que decidir como alocar os orçamentos limitados, no caso do governo, para projetos de saúde, educação, infraestrutura, entre outros. Então, nós podemos perceber que existe um ciclo de tomada de decisão econômica que tem a ver com o princípio da escassez, que leva a todos nós fazermos escolhas para alocar os recursos da forma mais ótima possível e atingir a máxima utilidade, ou seja, para que nós podemos avaliar qual foi, quais foram os resultados obtidos com a alocação dos recursos. Bom, outro tópico importante é a respeito dos problemas econômicos. Sobre isso, nós vamos aprofundar e falar sobre os princípios que os problemas econômicos que a sociedade precisa resolver, e especificamente no contexto de recursos limitados. Então, esses problemas eles podem ser resumidos em três grandes perguntas: o que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Então, nós vamos entender cada um deles de maneira prática para podermos entender melhor o que significa. Então, uma das questões fundamentais, ou seja, o que e quanto produzir, é a primeira pergunta que qualquer economia ou uma nação, país precisa responder. Com recursos escassos, nós devemos decidir quais bens e serviços serão produzidos e em que quantidade. E essa decisão é essencial porque nem todos os recursos eles podem ser dedicados a tudo ao mesmo tempo. Como assim? Bom, imagine que você é dono de uma loja de hambúrgueres. Então, quando você decide o que colocar no cardápio, você escolhe entre oferecer hambúrgueres, bebidas, acompanhamentos, e também precisa definir a quantidade de insumos que você vai utilizar na sua produção, como carne, pão, molhos, para conseguir atender a sua demanda. Se escolher mais tipos de hambúrguer, pode deixar de lado outras opções, como pizzas ou salgados, que poderia também oferecer ao público. Então, esse é um exemplo do dia a dia que ilustra como as escolhas de o que e quanto produzir estão sempre presentes no nosso dia a dia. Bom, esse é um exemplo bem simples, mas imagine a respeito das decisões que um presidente, um ministro precisa tomar para utilizar recursos financeiros para investir em projetos públicos. Teria uma magnitude muito maior. A segunda questão é como produzir.
Depois de decidir o que produzir, a próxima questão é, é como será esse processo de produção? Então, aqui entra o conceito de métodos produtivos. Nós podemos optar por métodos que dependem mais de mão de obra, nós podemos dizer que eles são intensivos em trabalho, ou métodos que utilizam mais equipamentos e tecnologia, ou seja, eles são intensivos em capital. Então, pense que você vai dar um jantar na sua casa. E para preparar a comida, pode fazer tudo à mão, gastando mais tempo, e você vai ficar cansado fazendo tudo isso. Ou seja, você está sendo uma mão de obra intensiva. E outra opção é você usar os eletrodomésticos da sua casa, como uma air fryer, ou uma segunda opção seria você contratar um serviço de delivery. Esse exemplo seria o uso de capital intensivo. Com isso, você pouparia o trabalho e o seu tempo. Então, em uma empresa, essa decisão pode envolver usar máquinas para automatizar processos ou contratar mais funcionários para trabalhar de forma manual. Então, essas escolhas permeiam a vida de empresários por aí. E a terceira questão é para quem produzir. Essa terceira pergunta ela trata de quem será o consumidor ou os beneficiários dos bens e serviços que estão sendo produzidos. Afinal, uma economia deve decidir para quem a produção será direcionada, seja para o mercado interno ou para um mercado exterior, no caso de exportação de bens e serviços, diferentes faixas de renda ou grupos específicos. Então, voltando lá no exemplo do jantar, quando pensamos para quem produzir, há a questão de decidir o cardápio de acordo com os gostos, preferências dos convidados. No mercado, na vida real, essa decisão ela influencia quais produtos vão atender aos agricultores, empresários, os consumidores que têm alta renda, ou também o público de baixa renda. E também define como a distribuição vai acontecer entre o mercado externo ou a exportação, ou seja, o atendimento a consumidores fora do país. Então, essas são as questões fundamentais que permeiam os problemas econômicos e vão influenciar a tomada de decisão econômica. Bom, então, os problemas econômicos, nós podemos observar, eles são muito relevantes na nossa atualidade, principalmente porque se os recursos são limitados e as demandas, ou seja, as necessidades são cada vez mais variadas e complexas, os países precisam fazer escolhas constantemente sobre como investir seus recursos em áreas como saúde, infraestrutura, segurança e por aí vai. Então, as empresas elas enfrentam o desafio de adaptar esses processos, de produção a novas tecnologias, o que vai afetar o como produzir, né? A tecnologia vai influenciar como, ou seja, os métodos, como produzir. E, ao mesmo tempo, vai criar oportunidades de mercado que respondem à questão do para quem produzir, ou seja, o público consumidor. Então, esses problemas eles são também fundamentais
para a questão da sustentabilidade. Como os recursos naturais utilizados pela, pelas fábricas ou qualquer produção, eles são restritos na natureza. Então, nós precisamos decidir não apenas o que e quanto produzir, mas como produzir de forma que respeite o meio ambiente e isso seja feito de forma socialmente responsável. Então, a discussão sobre a distribuição ou para quem produzir é essencial para reduzir as desigualdades, de renda, desigualdade social e melhorar também o acesso a bens e serviços na sociedade. Então, todas essas questões que permeiam os problemas econômicos, eles vão, convergir no sentido de, atingir um equilíbrio da alocação de recursos e também a sustentabilidade, ou seja, o uso responsável dos recursos, naturais do planeta. Bom, um outro tópico de noções de microeconomia diz respeito à questão das formas de organização da atividade econômica. Então, esse tópico nos ajuda a compreender as principais formas de organização da atividade econômica, ou seja, as maneiras como a sociedade pode estruturar sua economia para produzir, distribuir, consumir bens e serviços. Então, existem três sistemas principais que regem a atividade econômica, que são a concorrência perfeita, ou o sistema de mercado, a economia mista e a economia planificada. Mas o que seria, a concorrência perfeita? Quais são as suas características? Bom, a concorrência perfeita ou sistema de mercado, ele é o sistema que é caracterizado pela liberdade de compra e venda sem interferência do governo. Aqui, a soberania do mercado prevalece. E o setor privado, né, as empresas e os consumidores, é quem toma as principais decisões econômicas. Aqui, a função do governo vai ser mínima e vai se limitar a manter a estabilidade da moeda, garantir o funcionamento básico do mercado. Então, esse é o modelo que ele é defendido pela linha de pensamento chamado liberalismo econômico. Então, pense que você vai a uma feira do seu bairro, onde tem vários vendedores oferecendo, frutas e verduras. Então, cada vendedor vai ajustar o preço de acordo com a oferta e a demanda. Então, por exemplo, se há muita demanda por laranjas, o preço vai subir. E se há muita oferta de bananas, o preço vai cair. Então, nessa situação, os preços e as quantidades de cada produto são definidos pelo mercado, de acordo com as forças do mercado, com pouca ou nenhuma intervenção externa. Ou seja, as forças do mercado vão se encaminhar de definir os patamares de preços e quantidades dos produtos. Então, esse sistema ele pode ser visto em países com economias predominantemente capitalistas, onde essa livre concorrência ela vai ser incentivada e o Estado ele vai ter um papel muito restrito das suas ações. Já a economia mista,
ela vai combinar elementos tanto do setor privado, como, por outro lado, com a intervenção do governo. Então, esse sistema, voltando na história econômica, ele surgiu em resposta a uma grande crise que teve em 1929, que foi quando ocorreu a Grande Depressão Econômica. E então essa crise ela mostrou que o mercado ele nem sempre ele vai caminhar no sentido de autorregular a economia nos momentos de crise. Então, foi um economista, o John Maynard Keynes, que propôs que o governo ele deveria atuar no sentido de estimular a economia, especialmente em momentos de baixa demanda. Então, a mão do Estado, nessa abordagem, ele vai atuar para corrigir as falhas de mercado. Ou seja, quando o mercado não funciona adequadamente, o governo teria que intervir e garantir a distribuição mais justa dos recursos também, que é uma questão mais social. Então, ele pode atuar, por exemplo, para regular preços, fixar salários mínimos, investir em infraestrutura do país, e também fornecer serviços básicos à população, e como, por exemplo, saúde, educação. Então, tem um exemplo clássico de que o governo deve investir em infraestrutura no país, como a construção de estradas. Então, esse tipo de investimento que o setor privado poderia não querer assumir, o governo tem que atender, pois existe uma demanda muito alta de dinheiro e o retorno financeiro só vem no longo prazo. Então, as empresas privadas vão se voltar para as atividades mais lucrativas. E o governo tem que arcar com esses setores que a população precisa, mas que não são adequadamente atendidas por empresas privadas. Além disso, o governo ele pode regular setores estratégicos como a energia elétrica, para garantir que esse serviço seja acessível e estável à população. Ou seja, quando esses recursos não são cobertos por empresas privadas. Então, essa combinação de mercado e Estado ela é vista na maioria das economias modernas, como aqui no Brasil, Estados Unidos, União Europeia. Então, dentro da economia mista, o governo e o setor privado eles vão trabalhar juntos e cada um vai contribuir para o desenvolvimento econômico e para a resolução de problemas sociais. Então, existe essa atuação complementar entre o setor privado e o governo. E o terceiro sistema é a economia planificada, ou economia centralizada, que é um sistema em que o governo ele tem o controle total da atividade econômica. Então, todas as decisões sobre o que produzir, como produzir, para quem produzir, são feitas por um órgão central. Isso vai incluir a definição de preços, salários, além do controle da produção e da distribuição de bens e serviços. Então, esse modelo ele foi implementado na União Soviética e ainda hoje é utilizado em países como a Coreia do Norte e Cuba. E uma economia planificada, o governo vai assumir o papel de produtor e distribuidor principal.
com o objetivo de assegurar uma distribuição igualitária de recursos entre a população. Então, nesse sentido, o governo vai ter uma forte atuação na economia, bastante significativa. Então, em uma economia planificada, o governo, por exemplo, pode decidir, como prioridade, aumentar a produção de aço. Então, o governo ele vai determinar as quantidades necessárias, as fábricas que vão produzir e o preço que será cobrado por esse recurso. Então, não há competição ou liberdade de escolha para o setor privado. E os cidadãos também vão consumir apenas o que o governo decide oferecer a eles. Então, qual é a relevância atual das formas de organização econômica, né? Então, vamos refletir um pouco nesses modelos de organização econômica, que ainda continuam relevantes na atualidade, porque cada um deles reflete diferentes respostas a desafios que a sociedade enfrenta, especialmente em termos de crescimento econômico, estabilidade, equidade social. E a maior parte dos países adota um sistema misto, né? Porque esse sistema ele oferece mais flexibilidade para combinar o dinamismo do setor privado com a proteção social proporcionada pelo Estado. Então, esse tema é também relevante em discussões sobre privatizações de empresas, políticas de subsídios. Por exemplo, aqui no Brasil, questões como a atuação do governo no setor de energia, regulamentação de preços, de medicamentos, investimento em programas sociais, eles refletem, o sistema de economia mista. Ou seja, o governo ele investe em ações sociais de forma a atender necessidades de pessoas de baixa renda, algo que muitas das vezes as empresas não investem. Então, existe uma questão social envolvida por trás da economia mista. E, por outro lado, em países que seguem modelos mais centralizados, como, por exemplo, a Cuba, o controle governamental sobre a produção ainda é predominante, mas também há uma abertura crescente atualmente para o setor privado em algumas áreas. Então, até hoje existem, embora num mundo capitalista ainda existem esses nuances de sistemas econômicos e a estrutura desses sistemas vai influenciar nas decisões de como os recursos escassos estão sendo alocados na sociedade. Então, é uma questão muito atual e muito estudada acerca da organização econômica e no impacto que essas estruturas causam na sociedade e nas necessidades que são atendidas e a forma como a economia se estrutura para atender essas necessidades. Bom, gente, por hoje é só. Peço que vocês nos sigam nas redes sociais. Estou preparando mais aulas, espero que vocês possam acompanhar, espero que gostem. Até a próxima aula. Tchau, tchau.